Doutor, então a realidade do Espírito Santo é que as empresas familiares, elas crescem cada vez mais? O número de empresas é grande, é mais que 50% dos negócios estão na mão das famílias aqui no Espírito Santo. Isso é uma tendência, não é mesmo? Eu vejo que aqui no estado, por exemplo, empresas que vêm de fora e tentam se instalar, elas concorrem às vezes com empresas familiares, com empresas genuinamente capixaba, e elas acabam tendo um pouco de dificuldade para poder concorrer com essas empresas. Mas uma empresa familiar, na verdade, ela tem aí as suas desvantagens também, não é mesmo? Todo negócio tem vantagens e desvantagens. No caso de empresas familiares, as desvantagens é a confusão que faz entre o filho, né, por exemplo, que vai assumir o cargo, entre ele ser o dono e ter a competência de assumir o cargo de gestão, por exemplo. Isso aí é uma desvantagem. É uma desvantagem também dizer que, às vezes, a empresa familiar, os parentes não conseguem separar os assuntos e aí acaba gerando também um problema familiar. Isso. Normalmente leva-se o assunto da empresa para dentro de casa. Isso pode gerar conflitos entre os parentes ou aqueles que trabalham na empresa. E aí, isso daí gera uma certa confusão, um certo conflito, que, aliás, é um dos motivos para se desfazer o negócio. Então, quais conselhos a senhora daria justamente para essas empresas familiares para que andem no caminho certo, para que dê certo? Bom, definir um critério, um contrato moral que a gente chama de assuntos da empresa dentro da empresa. Assuntos de família, reserve-se ao almoço de domingo. E não misturar, tentar não misturar. Eu sei que é difícil porque é um contrato moral, né? Assim, combinamos que não vamos fazer isso. Dependendo do clima, talvez isso transcenda ao acordo, né? E quais são as vantagens de ter uma empresa familiar? Bom, as vantagens, tal como as desvantagens, são inúmeras. Você tem acesso à informação com muito mais facilidade. Por quê? Porque o dono da empresa é o pai, é o avô, tá certo? Então, isso daí já diminui a barreira hierárquica. Porque existe uma confusão entre a barreira hierárquica e o parentesco. Essa é a primeira coisa. Mas isso aí pode ser uma vantagem, né? Você reduz essa distância. A segunda é que, como está todo mundo cuidando do mesmo negócio, as pessoas tendem a ter mais confiança e comprometimento. Você está com todo mundo da gestão dentro do mesmo comprometimento familiar, tá certo? Então, tende a ser mais, você ter mais confiança e comprometimento. E uma terceira que eu acho isso daí, acho que uma das coisas mais importantes é a cultura da família, tá certo? Então, o membro da família que toma conta do negócio tende a perpetuar a cultura que o dono desenvolveu ao longo de muitos anos. Que se você tiver que se profissionalizar, que a gente chama quando a família contrata uma pessoa de fora que teoricamente tem as competências para gerir o negócio. Pode ser que ele não enraize a cultura da família, tá certo? Isso aí seria mais uma outra desvantagem, né? Em relação à terceira geração, somente 5% conseguem dar continuidade aos negócios da família. O que acontece? Por que essa porcentagem tão pequena? Bom, a primeira coisa é o conflito entre os parentes. Conflitos pelo poder. Isso daí realmente desfaz muitos negócios, tá certo? As empresas realmente terminam por conta disso. O segundo é a falta de profissionalização dos membros da família. Eles não vêm se preparando ao longo do tempo e quando chega na terceira geração, eles não têm competência para assumir um negócio. Então, o importante é que, desde o início, haja um plano de herança, tá certo? Para assumir os cargos de alto executivo pelos parentes, né? Pelos filhos, pelos netos, isso aí é interessante.